apesar dos pesares que a gente está passando, eu acho que é muito importante a gente manter nossa rotina, a gente manter nossa vida, nosso aprendizado e a vida continua. Então, por isso, parabéns à equipe organizadora do evento. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Induch, eu sou arquiteto, urbanista, trabalho com o BIM há pelo menos uns 15 anos, sou diretor técnico e executivo do Grupo AJ e também presidente nacional da Câmara Brasileira de BIM. A Câmara Brasileira de BIM tem ação em todos os estados e mais no Distrito Federal com ações regionais. Né? E aqui também fica localizada a parte da nacional. Bem, quais são as ações, quais são as atuações do modelo BIM? Eu acredito que vocês já tenham escutado sobre os Ds do BIM, né? E muita gente fala dimensões, mas vamos só fazer uma pequena correção. Dimensões são apenas 2D e 3D. E aqui o D tem a ver com dados, tipo de dados. Comercialmente falando, todo mundo se utiliza do termo dimensões do BIM. E vamos utilizar isso para não criar confusão. Né? Mas só para criar uma sequência, nós temos então o 3D na área de design, o 4D na área de planejamento, o 5D na área de orçamento, e aqui a gente vai dar uma parada. Porque a nomenclatura do do 6D em diante não é normatizada. Aliás, nenhuma delas do 4D em diante é normatizada. Essa nomenclatura pode ser um padrão para mim, diferente do padrão para vocês. Isso é o que a gente encontra muito na internet. O 6D, para alguns, é a área de manutenção, no caso 7D, a área de sustentabilidade, que para muita gente é o inverso. Então a gente não tem um padrão para isso, então eu vou aqui considerar 6D sendo a área de manutenção, mas vocês podem encontrar na internet, em literatura, 7D direcionada à área de manutenção. E apareceu com uma novidade, apareceu o 8D, que é a área de segurança de obra. Já tem softwares hoje do mercado que a gente consegue trabalhar na área de segurança. Tem um software que está entrando agora no mercado brasileiro, que ele é italiano, da empresa ACCA, ACCA, que ela tem softwares que vão trabalhar no canteiro da obra. Eles montam a questão dos andaimes, as telas de proteção, elevador de carga, né? Tem todo o material direcionado à proteção da própria obra. Então se torna uma coisa bastante interessante e a gente vai ver então novidades aí pela frente. Então tudo isso é o BIM e a gente vai se concentrar nessa parte aqui de manutenção, que é pós-obra. Ou seja, a gente tem um aproveitamento da edificação depois que ela é construída durante 50, 60 anos. E como é que é o processo de trabalho feito hoje? Como é feito então um processo hoje de trabalho? É tudo baseado em planilhas, em desenhos em CAD. E então a gente vai ter uma mudança radical em trabalhar o controle e gestão do prédio pós-obra, já em uso, por conta do BIM. Bem, quais são os objetivos então do BIM 6D? Essa dimensão permite controlar a garantia de equipamentos, planos de manutenção, dados de fabricantes e fornecedores, custos de operação e fotos ou vídeos de empreendimentos. Eu consigo acrescentar vários outros tipos de dados que não tem mais a ver com o projeto, não tem a ver com a obra, mas tem a ver com o uso e utilização daquele prédio daqui para 50 anos à frente. Então eu alimento esse banco de dados em cima do modelo. Normalmente até eu tenho acesso ao banco de dados externo, em uma planilha, e eu vou fazer esse vínculo ao modelo tridimensional. E a gente vai ver daqui a pouco tecnologias que usam desse modelo tridimensional exatamente para acessar esse dado, né? E de várias maneiras, não apenas textual nem numérico. Então como é que a gente vai começar esses trabalhos? Né? Primeiro a gente tem que ver que a modelagem BIM é necessária para que isso aconteça, e isso vai vir proveniente da parte de projetos. Ou seja, aquele modelo que foi feito lá na área de projetos, que foi feito na área de obras, que
ele for um modelo atualizado, ele vai chegar numa fase que ele precisa ser fechado, finalizado, em um nível mais completo possível de informação que é proveniente de um as-built. Então, quando de um as-built, então eu vou para o modelo e vou amadurecer esse modelo. Eu vou finalizar esse modelo com todas as características de projeto atualizado na versão as-built, mas também na sua qualidade de informações. Um exemplo. Projetivo, o arquiteto determinou a colocação de um ar-condicionado. Né? Os engenheiros mecânicos foram lá determinar o modelo, né? A capacidade. E na obra foi colocado um modelo diferente do que ele tinha proposto, porque a construtora de repente mandou comprar um que era mais barato. E aí, isso não está armazenado no modelo, não está armazenado no banco de dados. Eu não tenho essa informação em nenhum local, simplesmente aconteceu. Então, eu sou obrigado a fazer um as-built nesse sentido, né, para ter a atualização do banco de dados. E falando em modelo tridimensional, eu preciso trabalhar, está aqui em azul, não dá para enxergar, o LOD. E para quem não conhece o LOD, que é o nível de desenvolvimento, o nível de detalhamento, vinculado ao LOI, que é o nível de informação, eu preciso qualificar isso no nível máximo. A gente vai ver agora como isso acontece. Basicamente, a gente precisa transformar o que foi construído num modelo semelhante, quase que um gêmeo digital. Ainda não é um gêmeo digital, mas pode chegar a um gêmeo digital. Tá? O que seria um gêmeo digital? Não é apenas ficar exatamente igual o que foi construído por ser o que foi modelado. Para ser um gêmeo digital, essa informação do modelo tridimensional precisa responder às ações dessa situação real. Então, se um equipamento daquele falhar, algum sensor vai apontar esse erro ou esse problema no modelo tridimensional. E aí, o gestor, a equipe de manutenção, vai olhar no modelo tridimensional o problema. Ele não precisa se deslocar até o local para saber o que é, aonde está, como consigo fazer uma correção. Todas as informações vão ser colocadas em mãos porque está no modelo tridimensional e por ser um gêmeo digital. E aí, voltando à questão do LOD, de acordo com a classificação que a gente tem hoje no mercado, essa classificação é uma classificação americana, a gente então, normalmente em projeto, vai trabalhar mais ou menos por aqui, entre os resultados do anteprojeto até chegar ao projeto executivo. E a gente finaliza mais ou menos por aqui, entre o 350 e 400, quando a gente está no projeto executivo. Quem seria o LOD 500, que não está listado aqui? Seria a situação máxima de informação e atualização dentro do modelo. Tá? A gente acaba pensando até isso em nível de utopia, né? Como a gente vai ter essa precisão? Porque depende do usuário chegar a esse ponto. Mas, tendo em mãos esse modelo tridimensional, eu posso chegar numa situação como essa. Trabalhar com realidade aumentada, trabalhar com realidade mista. E com isso, o pessoal de gestão e manutenção vai ter facilidade de controle sobre o que foi projetado e o que foi construído para poder controlar no seu uso. Outra situação interessante sobre realidade aumentada e realidade mista está exatamente em sistemas que controlam, que além do próprio modelo tridimensional, quer dizer, aqui eu só estou enxergando o modelo tridimensional e ainda por cima podendo ser georreferenciado, ele está exatamente na posição exata e na escala exata para ser enxergado. Isso aqui pode ser apenas uma proposta ainda, né? Mas também pode ser sobreposto já à realidade. Mas aqui eu já consigo acionar ações de programação que me permitam, ao clicar sobre esse elemento, ele me dá todas as informações sobre ele. Me permite ter acesso ao manual de instruções sobre aquele equipamento, sabendo exatamente qual o modelo que ele é, fabricante, todas as informações técnicas dele. Me dá acesso, de repente, a um vídeo explicativo de como consertá-lo, como substituí-lo, né? Como fazê-lo
manutenção, quer dizer, posso vincular isso às pessoas responsáveis na área de manutenção. Então, eu tenho hoje tecnologia que me permite vincular a realidade aumentada ao sistema de manutenção. Ou algo parecido com isso aqui, onde eu também consigo visualizar simbologias vinculadas ao equipamento. Então, isso tudo está de forma tridimensional e eu posso olhar para qualquer um dos lados, posso até, dependendo do sistema que vai ser utilizando, eu posso fatiar essa informação, eu posso separar cada uma dessas peças isoladamente e dali selecioná-la e ter informações diversas sobre o que é e como é que ela funciona. Isso aqui é uma nuvem de pontos, são duas nuvens de pontos, na verdade, sobrepostas. Onde uma situação ideal, inclusive, que já é possível com os sistemas, é poder clicar de repente numa daquelas válvulas ali que está enterrada e saber exatamente as informações daquela válvula, a profundidade dela, né, e tudo mais. Imagine isso na rua, né? Numa obra a gente tem exatamente precisão do que tem ali já enterrado, já construído. Voltando ao modelo BIM, pura e simplesmente, uma situação como essa, tenho acesso a um equipamento qualquer, sou o gestor de manutenção, clico sobre o equipamento e aparecem todas as informações técnicas do equipamento. É importante frisar, pessoal, que o BIM ele necessita de um trabalho colaborativo. Então, o trabalho integrado entre arquitetura e engenharias se torna necessário e quase que obrigatório. Tá? Então, numa situação dessa, com certeza, precisa de um trabalho de alimentação de dados que, de repente, é de responsabilidade de um dos projetistas, não do outro, para que ele possa ter acesso e passe a ter um entendimento melhorado sobre o que ele precisa fazer no projeto, ou na obra, na execução, ou futuramente na manutenção. Eu, por exemplo, como arquiteto, eu posso, de repente, não ter uma visão... com certeza não teria uma visão semelhante de vocês, como engenheiros, no aspecto de como fazer a manutenção daquele equipamento. Qual o espaço que eu preciso para pessoas consertarem aquele equipamento? Ou substituírem aquele equipamento? Então eu posso criar um erro do meu projeto de arquitetura por não ter esse tipo de informação. Né? E aí eu preciso muito dos engenheiros do meu lado exatamente para isso. Não, você precisa ter esse espaço de manobra, esse espaço para poder colocar tantas pessoas para poder trabalhar ali. Então, o BIM não nos mostra apenas um trabalho por tecnologia, ele precisa ser alterado também em nível de metodologia, para que todos os profissionais trabalhem em conjunto. Bem, para que tudo isso funcione, BIM vai gerar modelos e vai gerar tipos de arquivos vinculados a modelos tridimensionais, e o padrão é o padrão IFC. Só que a boa parte do trabalho de manutenção predial hoje é feito por sistemas de banco de dados de textos e números, não em cima de banco de dados de elementos tridimensionais, como é o caso do BIM. Para que a gente então consiga fazer os dois sistemas conversarem, eu tenho uma ponte. O padrão COB é exatamente essa ponte que vai acontecer entre um sistema de banco de dados e outro. Então eu posso, a partir dele, carregar informações baseadas em planilhas XLS, ou seja, Excel, CSV, que é basicamente informações separadas por vírgula, e vincular então isso ao modelo tridimensional. Eu não preciso criar novos parâmetros dentro do modelo tridimensional. Pegar um Revit da vida, pegar qualquer software BIM da vida e criar parâmetros e alimentar esses parâmetros ali dentro. Eu posso ter um aproveitamento completo dessas planilhas externas e fazer o vínculo aos elementos. Então, quem é esse formato COB? O formato COB, ele é uma série de campos. Fala, gente. É uma série de campos organizados em planilhas, em várias folhas de cálculo, e são distribuídos de diversas maneiras diferentes.
e os tipos de operação, ou seja, eu tenho uma lista gigantesca aqui que eu preciso considerar dentro de uma tabela de controle de manutenção. E essa lista, nessa planilha, ela é controlada por cores e gera algo parecido com isso, né, que é feito no Excel da vida, por exemplo. E dali eu gero, então, um formato COBE, que eu vou, então, fazer vinculação ao modelo tridimensional. Esse formato, pessoal, ele é homologado pela Smart Building. Então, a Smart Building, ela é um órgão mundial da indústria que está impulsionando a questão do BIM no mundo inteiro. Então, ela passou a ser essa referência que a gente tem para organização, classificação do BIM pelo mundo fora. E o padrão COBE foi exatamente homologado pela Smart Building para ser utilizado mundialmente. E vai de encontro à NBR 15575 aqui no Brasil, que a gente precisa se preocupar com a questão da norma de desempenho. Nisso, todo o material que aparece nesse arquivo XLS, no arquivo COBE, que vai ficar vinculado ao modelo BIM, deve levar em consideração a NBR, ou seja, eu preciso vincular as informações corretas por conta da norma de desempenho. E quais são os softwares que a gente encontra no mercado para isso? São vários, tá? Eu só puxei aqui alguns que são mais conhecidos, os principais. Então, o primeiro deles é o ArcBus, é um dos mais conhecidos e mais utilizados. Eu acredito, inclusive, que seja o mais completo de todos. Ele tem, se não me engano, quase mais de 40 sub-itens e subclassificações de uso para um modelo de edificação, até mesmo considerando, eu vi uma vez uma palestra do Rogério Suzuki, que ele é representante oficial da ArcBus aqui no Brasil, onde ele pegava um andar comercial de uma edificação, de uma empresa, e dali ele tinha a anotação de todas as salas, de todas as mesas de funcionários. E com isso ele sabia que mesas estavam sendo ocupadas ou não por funcionários, estavam ali ociosas. E o software vinculava-se com uma situação de aluguel daquele andar, para saber o quanto a empresa estava perdendo pelo fato de ter, sei lá, 5 mesas vazias. Olha que nível que esse software chega. Então, ele não é apenas um software que vai controlar, por exemplo, que equipamento é aquele, se é uma bomba, quais as informações da bomba. Ele vai fazer gestão. Ele é bem legal, bem completo. Outro software também legal é o UBIM. É um software vinculado à nuvem e ele está mais direcionado realmente a um controle e acesso às informações do modelo tridimensional. Então você tem ali o modelo tridimensional, você clica naquela bomba e aparecem todas as informações da bomba. Ou seja, o modelo tridimensional exclusivamente da bomba, o vídeo explicativo, a imagem, a planta de localização, todas as informações daquela bomba ficam ali disponíveis no UBIM. O UBIM é muito prático, ele está todo na nuvem, e isso agiliza bastante o nosso trabalho. E tem o plano, que ele está muito mais direcionado ao controle realmente de gestão de patrimônio, gestão de equipamentos, e ele é bastante utilizado para gestão. Eu vejo ele menos útil no trabalho do modelo tridimensional. E aí tem um pequeno comparativo, não é da minha autoria, é do Wilson Santos Pinheiro, que ele coloca o seguinte: o ArcBus, aplicabilidade elevada, possui uma ampla gama de recursos que permite seu emprego em diversos mercados. E o BIM, limitada, tem seu emprego apenas para a gestão de manutenção das edificações, como eu acabei de falar. E o pleno, intermediário, abrange serviços específicos para a gestão das instalações, não envolvendo gestão empresarial. Na questão da trabalhabilidade, o ArcBus oferece uma interface completa, no qual o usuário necessita conhecer os caminhos a serem seguidos e estar bem preparado para isso. Ele trabalha bem o ambiente tridimensional, ele recebe os modelos BIM normalmente.
O YouBeam oferece uma interface amigável e facilidade de uso. Essa que é a grande vantagem do YouBeam em relação aos outros, né? Pleno oferece um ambiente interativo e de fácil utilização, mas aquele quadro, aquele dashboard que vocês viram ainda há pouco. Na operação, o Arquibus ele vai funcionar em desktop, internet e smartphone. Já no YouBeam é smartphone e internet, porque é um material direcionado à nuvem. E o Pleno, desktop e smartphone. Em questão a suporte, todos oferecem suporte via internet e via pessoal. Tem outros softwares, tá, pessoal? Como eu falei, não são apenas esses três. Nós temos o FM Systems, que ele inclusive fez parceria com a Autodesk recentemente. A Autodesk tem o BIM 360 Ops. Não chega, né, no mesmo tipo de configuração ou funcionalidade que esses outros que eu acabei de mostrar oferece, né? A gente não tem grandes outras, né, que oferecem sobre esse assunto. Está chegando aqui no Brasil o SuperMap, que é de uma empresa chinesa, mas ela tem essa área, mas ainda não está se divulgando aqui no Brasil e ainda tem um tempinho aí para preparar e traduzir material de chinês pelo menos para o inglês, mas está vindo para o Brasil, em breve a gente vai ter informações sobre isso. E aí, só para fixar o workflow atual, a equipe de manutenção é notificada sobre o equipamento, aí ela não tem nenhum código sobre isso, ela precisa procurar e descobrir esse problema, e aí quando eles encontram esse equipamento, eles precisam colocar no documento para apresentar a necessidade de manutenção. Esse técnico normalmente vai ao local, ele é obrigado a ir para o local para entender melhor qual foi o problema e diagnosticar o que está acontecendo, e aí de repente levar um manual, se ele não tiver o controle sobre isso. Ele chega no local, ele encontra vários equipamentos parecidos, então ele não vai saber qual é exatamente aquele, então ele vai ter um tempo até descobrir qual realmente é o problema e aonde ele está, e ele volta porque ele viu que vai ter necessidade de uma ferramenta específica XYZ, que antes ele não sabia, né, para depois então ele executar a tarefa. Então, o workflow de manutenção passa a ser um workflow bem reduzido, tendo informações atualizadas e de qualidade na mão através desses sistemas que eu mostrei para vocês. Aqui são só imagens de informações que vão aparecer dentro de um sistema como o YouBeam. Para fechar, BIM é igual a melhoria de gestão de processos, pessoas e locais. Então a gente tem uma necessidade de organização de antes da obra e depois da obra. Então, antes da obra, a gente precisa ter melhores projetos. A gente precisa ter uma facilidade de comunicação entre todos os projetistas para gerar melhor qualidade do modelo. O cliente precisa ter melhor disposição desses equipamentos. Os setores de pessoal com os projetos em 3D, melhores obras e redução de custos. Essa é a intenção da área de projetos. Agora, quando a gente finaliza e entrega essa obra para gestão, para uso, eu tenho que pensar na melhoria de gestão dos ambientes, melhoria de gestão do pessoal, melhoria de gestão de equipamentos, melhoria de gestão de manutenção, a edificação atualizada no meu sistema para reformas e expansões futuras e redução dos custos de manutenção. E tudo isso está vinculado ao modelo BIM. Então a gente vai ter todas as vantagens que a gente conhece da tecnologia e da metodologia por conta disso. Tá? E para fechar, pessoal, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Tudo isso depende de informações, tudo isso depende da gente se tornar profissionais qualificados. E aí eu convido vocês a conhecer a pós-graduação Master BIM Authority, que chega até 1.152 horas, né? São várias titulações independentes, é um formato EAD. Agora, com a pandemia, a gente não teve que parar a nossa estratégia aqui. Esse curso aqui seria um curso presencial, mas a gente vai resolver isso em breve, com certeza. Então, a gente vai tornar isso aqui como um presencial, isso aqui em formato EAD, todos eles são em formato EAD, para a gente, então, ter especialistas em BIM em diversas áreas, tá? Incluindo também essa parte de manutenção. É isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Fico aberto a dúvidas.